A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, príncipes e princesas de Jesus. Um dia abençoado para cada um que está vendo este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa derramar neste dia lindo todas as bênçãos do céu sobre a sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meus queridos, minhas queridas, quero que saiba que o Senhor Jesus está contigo, onde você está pensando que tudo acabou para você, que essa situação não tem mais fim, não tem mais jeito, o Senhor está contigo, o Senhor é contigo. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus sonhos, porque o Senhor Jesus é fiel para cumprir o que prometeu para ti. Levanta, te anima, se alegra, porque tu estás viva. Muitas pessoas desceram no dia de hoje à sepultura e sem conhecer o Senhor Jesus, sem ter a salvação. Mas tu estás aqui viva, de pé. Tu conheces o Senhor Jesus, tu tem a salvação. Se alegra, porque o demais virá no tempo do Senhor Jesus. Porque a gente quer para ontem, para antes de ontem, mas o tempo do Senhor é o tempo perfeito, que não vai te trazer nem prejuízo, nem um dano, nem emocional, nem físico e nem espiritual. E a palavra que eu tenho para você hoje é: se inscreva no canal, meus queridos, se inscreva no canal, deixe o seu like, assim, ative o sininho para vocês ficarem sabendo das nossas lives. Nós temos live todos os dias de oração, todos os dias. Eu sempre estou às 13 horas, todos os dias ao vivo. E o meu esposo à noite. O presbítero Nilton é meu esposo. Nós fazemos live neste canal, oração, tá bom? Se inscreva neste canal, deixa o seu like, ative o sininho, que é para avisar você de quando nós estamos em live, tá bom? E eu vou trazer uma palavra hoje para vocês em Daniel 2. Daniel 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhes o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que descobrissem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e lhe disse, teve um sonho. Para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei: me diz então que sonho teve. E o rei disse: não direi, vocês vão ter que adivinhar o sonho que eu tive e saber decifrar. E aí, os magos, os astrólogos, eles falaram: meu rei, nunca houve em toda a terra um rei que pedisse isso para os seus magos, seus astrólogos, porque não há nenhum homem no mundo capaz de saber o que você sonhou e de decifrar. Isso só os deuses podem fazer. Mas os deuses não estão aqui na terra conosco.
né? E aí ele fez um decreto para decapitar todo aquele povo, os magos, os astrólogos, porque não tinha decifrado o sonho dele, e ele tinha mandado matar, decapitar todos eles, arrancar sua cabeça e destruir suas casas. Ele falou: aquele que acertar o meu sonho, eu presentearei, eu gratificarei, eu serei grato, né? Quando se falava grato, era ouro, prata, né? Essas coisas, dinheiro. E aquele que não souber, eu vou mandar decapitar e destruir suas casas. E aí o Daniel, o servo Daniel, estava ali naquela cidade. E ele ficou sabendo disso. E quando ele ficou sabendo, ele foi ao encontro do rei. E falou ao rei: espera um pouquinho, me dá um tempinho, que eu vou reunir os meus amigos e nós vamos orar. Vamos falar com Deus para que eu saiba discernir, decifrar o seu sonho. E aí, ele deu mais um tempo para Daniel. E o Daniel chegou lá com os três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, se reuniram e foram orar a Deus, porque só Deus tinha o poder de discernir aquele sonho, já que ele não falou para ninguém o sonho que ele tinha sonhado, porque ele queria que os magos adivinhassem o sonho dele, o que foi que ele sonhou, e decifrar. E aí o Daniel se reuniu com Sadraque, Mesaque e Abednego e foram orar a Deus, né? E o Senhor revelou pela madrugada a Daniel o sonho que ele teve, com a estátua de ouro alta e tal. E aí o Daniel foi diante dele e falou aquele sonho, né? Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluias. Glória, glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Então, foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E então Daniel levou a Deus do céu, falou Daniel, e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, e a força. E ele muda os tempos e as horas, e remove os reis, e estabelece os reis. E ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. E ele revela o profundo e o escondido, conhecendo o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aleluia, glória a Deus. E ele revelou, né, para o rei Nabucodonosor aquele sonho. E ele ficou, a alma dele, o espírito dele ficou em paz depois que o Daniel tinha revelado para ele qual era o sonho dele. Ele pôde ver que realmente existia um Deus muito maior do que ele pensava ou achava, porque o rei Nabucodonosor, ele era muito arrogante, sanguinário, prepotente, e para ele não existia Deus. Para ele era o Deus. Só que depois que que Deus mostrou a Daniel o sonho dele, ele passou a crer em Deus, né? Ele passou a crer que existia um ser supremo muito maior do que ele, né? E aí, depois disto, o rei Nabucodonosor, ele teve outro sonho. Mas Deus estava mostrando que
que ia ter um encontro com ele, né? E aí as coisas que o Daniel falou para ele falou o sonho para o Daniel falou: rei, eu sinto muito, eu não queria falar para você essas coisas, mas dessa vez o seu sonho não é bom. E aí aconteceu que ele ficou enfurecido, mas o que Deus fala se cumpre, né? Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, Deus usa, Deus mostra, Deus fala, né? Nós devemos hoje em dia ser como Daniel. Daniel era um homem muito valoroso diante de Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, né? Orava 3 vezes ao dia, por isto que o Daniel foi tão perseguido, né? Por isso que o Daniel era muito invejado. O Daniel orava 3 vezes por dia. Ele estava ali servindo no palácio do rei Dário, né? Mas vamos para o Nabucodonosor, né? Nabucodonosor começou a se exaltar, falou: eu sou Deus, eu fiz esse palácio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E o Senhor abateu, porque quando a gente está se achando muito, tem muitos profetas aí que está crescendo muito na mídia e está crescendo, se afermentando, se achando tal poderoso e etc. E Deus abate. Deus abate, como ele abateu Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, porque ele se achava Deus. Deus fez o que com ele? Colocou ele entre os animais. Deus deixou ele louco e colocou ele entre os animais para ficar um tempo lá. Uns falam que é 7 anos, mas claramente não tem a data certa do tempo que ele pode ter ficado junto com os animais, comendo capim, vivendo como um animal. Para quê? Para que ele entendesse que Deus é Deus, que existe um Deus e que ele não era Deus e que ele não tinha poder para nada. E aí, quando ele voltou ao normal, ele reconheceu de que existia um Deus todo-poderoso acima de tudo e de todos, e que ele tinha que se prostrar e adorar o Deus. Ele se converteu, viu? O Nabucodonosor, depois que ele saiu do capim, do pasto, ele se converteu porque ele viu que realmente existia um grande Deus, que existe um grande Deus, e que ele não tinha poder para nada não, que o poder dele era limitado. Mas o poder do nosso Deus não é limitado. O poder, ele tem todo o poder, pertence a ele. E o Daniel, servo de Deus, o livro de Daniel é muito lindo, né? E longo, né? Se a gente for ler, tem várias passagens maravilhosas. E o livro de Daniel fala que o Daniel estava ali no palácio, servindo ao rei Dário. E o servo Daniel orava 3 vezes por dia. Ele era um servo fiel, maravilhoso, que já não se vê mais hoje em dia. É muito difícil se ver uma pessoa que ora hoje em dia 3 vezes por dia, é difícil. E aí aqueles 3 homens que estavam ali no palácio, começaram a ficar com inveja de Daniel, com raiva de Daniel, porque olhava no Daniel e via aquele brilho do Espírito Santo de Deus, via aquela coisa linda, né? Aquele semblante que brilhava, aquele semblante de um servo de Deus de verdade, a gente reconhece de longe, né? E as pessoas que não têm Deus, elas têm inveja de nós, ela tem inveja do nosso sorriso, do nosso brilho, ela tem inveja de tudo que há em nós, tem raiva, tem ódio, porque não consegue, não tem o mesmo brilho que nós e nunca vai ter se não se converter. E aí olhava para Daniel, queria acusar o Daniel de alguma maneira, mas não havia falha em Daniel. Então os 3 se reuniram ali e falaram: já sei como vamos pegar o Daniel. Vamos fazer uma lei que durante 30 dias, vamos fazer uma lei e levar para o rei Dário assinar um decreto, que durante 30 dias, quem for pego durante 30 dias, adorando
outros deuses que não sejam o rei, nós vamos jogar na cova dos leões. Aí, o que aconteceu? O rei Dário assinou esse decreto, só que ele não imaginou que aqueles 3 ali já tinham maquinado aquele plano diabólico, maligno, né, para pegar o Daniel. E ele assinou. E aí, eles pegaram o Daniel. Quando o Daniel estava orando, levaram diante do rei Dário. Falaram: ó rei, o senhor assinou aquele decreto, lembra que o senhor assinou aquele decreto? Que quem fosse pegando, adorando a outro Deus que não fosse o Senhor durante 30 dias, a gente ia jogar na cova dos leões? Então Daniel foi pego. Nós pegamos Daniel. O rei Dário, ele ficou muito triste, porque ele não queria isso. Ele não queria isso de maneira nenhuma, porque o Daniel era um servo reto, fiel, justo. Ele gostava muito do Daniel. E a palavra de Deus fala aqui em Daniel que o rei ficou muito triste, ficou tentando encontrar uma maneira de salvar o Daniel, né? De mudar aquela lei que ele tinha decretado, aquele decreto que ele tinha feito, né? Mas só que antigamente os reis, quando faziam um decreto, eles não poderiam voltar atrás. De forma alguma não poderia voltar atrás. E o que aconteceu? O rei teve que abrir mão e levar o Daniel, servo do Deus Altíssimo, para dentro da cova dos leões. A palavra de Deus fala que o rei Dário naquela noite ele não comeu, não bebeu, não ouviu música, não dormiu. Ele ficou a noite inteira jejuando em favor do Daniel, porque ele amava o Daniel. Ele amava o Daniel, ele não queria que o Daniel fosse morto pelos leões. Mas ele ficou a noite inteira orando, intercedendo pelo Daniel, né? Jejuando. E pela manhã cedo ele foi até a cova e falou: servo do Deus Altíssimo, tu estás aí? E o Daniel: estou aqui, meu rei. Né? Porque Deus tinha dado ordem aos leões para jejuar. Jejuar quando Daniel entrasse lá dentro da cova, né? Porque Deus te conhece e me conhece. Sabemos que quando somos acusados injustamente, Ele nos guarda, Ele nos livra. Porque tem muitas pessoas em volta de nós nos acusando injustamente. Por causa de meia dúzia, todos pagam, né? É sempre assim. Mas não se preocupa não, se alguém está te acusando injustamente, o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar vitória, porque Ele é fiel. Ele é fiel para te dar vitória, Ele vai te dar vitória. E aí, às vezes acontecem coisas na nossa vida, como aconteceu na vida do Daniel. Ele não tinha motivo para aqueles homens lançar ele ali na cova dos leões, porque ele não estava fazendo nada de errado. A única coisa que ele estava fazendo era buscando a Deus. Muitas vezes acontece algo em nossas vidas que a gente fala: meu Deus, por que isso sobre me veio? Por quê? Eu estou te buscando em espírito e em verdade, eu tenho te obedecido. Eu não estou pecando, eu não estou fazendo o que não te agrada. Não era para acontecer tal coisa, não era para estar tanta perseguição, tanta luta, tanta calúnia, tanta coisa. Mas é exatamente por isso que está vindo isso sobre a tua vida. Por quê? Porque tu és fiel a Deus, porque tu está orando, tu está buscando, tu está vigiando, tu está obedecendo. Exatamente por isso está vindo tudo isso sobre a tua vida. Porque se você fosse aqueles cretinos que está dentro da igreja, que está lá só para defamar o nome do Senhor, não estava acontecendo nada disso contigo, não. Não. Porque o joio está ali
o joio tá ali, o joio, ele foi, eu creio que o joio foi implantado na igreja pelo Satanás, para poder tirar as ovelhas de Deus do caminho, para fazer com que as ovelhas do Senhor desviem do caminho. Como? Caluniando, defamando, arrumando contenda, confusão, para que as ovelhas do Senhor venham se enfraquecer na fé, venham desistir de buscar o Senhor. Então, o que o Daniel fez? Nada, só orar e buscar Deus, ser fiel a Deus. Isso já é o suficiente para Satanás e os adeptos dele se levantar contra nossas vidas 24 horas. Já é motivo para nós ser odiados 24 horas por dia. Mas não desista de buscar o Senhor. Não desista, porque o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Então nós temos que estar firme com o Senhor Jesus, sem se preocupar com o que os outros pensam, acham ou falam, se estão nos caluniando, se estão nos perseguindo. Vamos entregar nas mãos do Senhor, porque Ele que tudo conhece, tudo sabe, tudo vê, Ele vai entrar com providência. Mas aí o rei se alegrou muito, porque pela manhã o rei foi de encontro a Daniel, lá na cova. Chegou lá, o Daniel estava vivíssimo, sem nenhum arranhão. Por quê? Porque ele era inocente. Se você for inocente, se estiverem te caluniando, te perseguindo em vão, pode ficar tranquilo, que a vitória tua vai vir. Escuta só o que o Senhor vai... Aleluia! O que o Senhor Jesus vai fazer com os teus inimigos? O Daniel saiu, o rei mandou que abrissem a cova pro Daniel sair. E quando Daniel saiu de lá de dentro da cova, o rei mandou que jogassem aqueles 3 dentro da cova, que fizeram aquele decreto maligno para jogar o Daniel lá dentro. Então o rei mandou que jogassem os 3 dele com família e tudo. E o que a palavra de Deus nos fala? Que quando os 3 caíram lá dentro, antes de chegar lá no fundo, já tinham sido devorados pelos leões. Creia que o Senhor Jesus vai fazer isso na tua vida. Aqueles que estão preparando uma cova para te lançar dentro, não vai te prejudicar em nada, mas eles próprios vão se destruir, vão cair na própria cova que abriram para você e para mim. Porque o Senhor é fiel. Mas tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. O porquê que o Senhor Jesus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de Daniel. Porque naquela cidade as pessoas não adoravam a Deus. Adoravam só o rei. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, o rei Dário chamou Daniel e fez um decreto, assinou um decreto, ordenando que todas as cidades vizinhas ali, que todo mundo tinha que adorar o Deus de Daniel. Escute, tem coisas que Deus permite na nossa vida que a gente não entende, né? Mas é para que o nome dele venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Que ele cresça e eu e você diminua em nome do Senhor Jesus. Para que o santo nome do Senhor seja exaltado, glorificado todo o tempo. Porque ele é o único, não é rei, não é ninguém que é digno de nada, mas ele é o único que é digno de honra,
de glória, de louvor e adoração. O Senhor permitiu tudo isso na vida do Daniel para que aquelas pessoas ali que eram incrédulas, que não acreditavam em nada, pudesse adorar o Senhor em espírito e em verdade, pudesse passar a adorar o santo nome do Senhor. Porque aquelas pessoas ali tinha o rei como Deus, né? Só adorava o rei. E o rei dos reis, que é o Senhor Jesus, não adorava, não buscava. E Deus permitiu que acontecesse algo dessa maneira na vida de Daniel. Para quê? Deus permitiu que ele fosse para a cova. Mas ele saiu sem nenhum arranhão da cova. Mas aqueles que planejaram jogar ele dentro da cova, achando que o leão ia despedaçar eles, se enganou totalmente. Porque eles que foram despedaçados pelo leão, pelos leões. Porque eles que foram atirados lá dentro e despedaçados pelos leões. Então tenha fé, tenha calma. Calma, que tudo vai voltar para o seu lugar. Assim como voltou na vida do Daniel, talvez o Daniel deve ter ficado aflito lá dentro, né? Pensando que ele ia ser devorado pelos leões. Mas não foi, não. Os leões não tocaram em Daniel. Fica tranquilo, porque os leões não vão te devorar, não. Não. O Senhor Jesus vai chegar na tua vida na hora certa. Na hora certa, Ele vai entrar com providência e você vai ver o grande milagre de Deus. Porque Ele só chega na hora certa. Ele não atrasa. Ele não falha. Pode estar demorando para mim, para ti, mas é porque o Senhor sabe o tempo, o dia e a hora exata que tem que ser feito, que tem que acontecer aquilo. Porque talvez se acontecer na minha hora, eu não vou dar aquele devido valor. Mas Deus sabe a hora certa para fazer algo em nossa vida que nós venha valorizar verdadeiramente aquele algo que o Senhor fez e venha ter sabedoria para saber lidar com a bênção, com o tamanho da bênção que Ele vai te dar. Porque tem pessoas que não estão preparadas para receber a bênção. Ai, como assim, irmã? Tem pessoas que não sabem conduzir a bênção. Tem pessoas que pedem um esposo para Deus a vida inteira. Aí Deus dá, sem ela estar preparada, aí ela não vai ter sabedoria para lidar com o esposo, para tratar o esposo. Aí vai acabar fazendo o quê? Vai acabar entrando em contenda, né? Em brigas, desavença, e vai acabar se separando, perdendo a bênção que o Senhor deu. E o Senhor Deus preparou. Então, para cada bênção que nós vamos receber, nós precisamos primeiro passar pelo processo para ter maturidade, amadurecimento, para saber lidar com aquela bênção. Para quê? Para que nós não venhamos perder a bênção. É igual eu sou casado, eu e meu esposo. Se ele passa o dia inteiro trabalhando fora, se ele chega estressado, nervoso em casa e falar uma palavrinha comigo que eu não vou gostar, se eu revidar, vai começar a discussão. Aí, se eu não for uma pessoa sábia, pode chegar até a separação. Mas aí nós temos que ter sabedoria para fazer o quê? Para acalmar e não para inflamar mais ainda ele. Temos que ter sabedoria para acalmar. Calma, meu bem. Quer um chá, um café, um suco. Fazer uma massagem nas costas dele. Fazer uma massagem nos pés. Conversar. E se assim ainda ele insistir em palavras pesadas e tal,
você se retira dali, vai orar, fala com Deus. O que não podemos fazer é alimentar o nervoso do outro. Não podemos colocar mais fogo ainda na fogueira. Nós temos que jogar água na fogueira. E como é que você desmonta os planos de Satanás? Como que você desmonta? É quando ele te trata mal, você trata bem. É quando ele ficar nervoso, em vez de você falar uma palavra desagradável, você fala uma palavra doce, uma palavra suave. E a pessoa vai começar ali se acalmar, ver que não tem motivo para continuar nervoso e se acalmar. Em nome do Senhor Jesus. Então tenha fé. Tenha fé que o Senhor Jesus, no tempo dele, na hora dele, ele vai preparar aquela bênção especial para ti. E lembre-se de que o Daniel não tinha culpa nenhuma. Mas ele permitiu tudo isso acontecer na vida de Daniel para quê? Para que o nome dele fosse glorificado ali em toda aquela cidade, que antes não era. O povo glorificava o rei, tinha reverência e respeito ao rei, temia ao rei, mas não temia a Deus. Então, nem tudo que acontece aos nossos olhos está errado, né? Tudo que acontece na nossa vida não é simplesmente porque aconteceu ou por acaso, mas é porque tem um propósito maior, entendeu? Então, Deus sabe como trabalhar, ainda que aos nossos olhos esteja errado, está dolorido, porque passar por certas situações, dói muito, às vezes dói até na alma, mas nós que somos servos de Deus, nós temos que suportar a cruz, porque Jesus suportou a cruz, então nós temos que suportar a nossa cruz. Porque ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele quis dizer, eu venci, vós também vencerás. Se nós somos imagem e semelhança dele, claro que nós vamos vencer. E fica todos na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative os seus sininho, para que todos os dias, quando eu estiver em live, o sininho ativado vai te falar. Toda vez que eu entrar em live, ele vai te dar o aviso. E aí você entra nas minhas lives todos os dias, às 13 horas, que é 1h da tarde. E à noite, o meu esposo também tem live. Deixe seu like, fique conosco. Deus Todo-Poderoso, Papai querido, Deus amado, nessa tarde, Pai, este vídeo, aqueles que estiver assistindo esse vídeo neste momento, aqueles que está triste, que está angustiado, que foi caluniado, que prepararam uma cilada contra a vida deles, que o Senhor venha dar vitória nesta tarde, que o Senhor venha alegrar essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. E creia no Senhor Jesus que a vitória está chegando, em nome do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Fátima. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, povo de Deus, e um dia abençoado para todos vocês.